Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Nós vamos estar lendo no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Leremos até o 12. Depois leremos o 29, o 31, o 32 e o 36. Amém? Vamos ler. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, eu estou aqui, me entreguei, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Não sou eu, mas é a tua palavra, é o teu Espírito que habita em mim. Senhor, usa-me como bem lhe aprouver, fala aos nossos corações. Visita, Senhor-nos essa noite com a tua palavra de ensino, a tua palavra que é viva, que é eficaz e que nos molda, Senhor, para sermos segundo o teu coração. Pai querido, fica conosco em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero, antes de tudo, louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos, missionária Daiane, Meus papais na fé, me ganharam para Jesus, me evangelizaram. Foi uma bênção, sou uma bênção, graças a Deus. Agradecer a vida do meu esposo, Josimar, que foi instrumento de Deus na minha vida para que eu permanecesse, Muitas vezes eu não queria vir para o culto, ele me trazia na marra, vai na força. E graças a Deus, Deus trabalhou na minha vida, na nossa vida, Agradecer a Deus porque nós não merecemos, nenhum de nós que estamos aqui somos dignos, mas Deus é misericordioso para conosco. E eu estava meditando na palavra do Senhor, Louvar a Deus porque Ele confirmou a palavra dEle ao meu coração. Sei porque, me acostumei a ministrar a escola bíblica. Minhas pregações normalmente são um ensino. Mas como já foi cantado aqui, precisamos aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. E o capítulo 8 começa dizendo
que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ele ensinava. Nós hoje estamos no culto de libertação e não se alcança vitória sem saber como lutar, sem saber quais armas devemos usar. Não se chega ao céu sem saber qual é o caminho. Não se agrada ao Senhor Jesus sem saber o que Ele deseja de cada um de nós. Provérbios 8:15 vai falar sobre a sabedoria, né? Que diz assim: porque o que me acha, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Então precisamos diariamente buscar sabedoria divina para permanecermos no caminho de retidão, no caminho da salvação. Capítulo 8 fala de uma mulher que foi pega em adultério. E essa mulher, ela conhecia a lei. Ela sabia que todos aqueles que fossem pegados em pecado deveriam ser apedrejados até a morte. E nem a consciência desse castigo, e nem o medo desse castigo se cumprir na vida dela, foram capazes de impedir que essa mulher pecasse contra o Senhor. Porque não há nada nesse mundo, a não ser um encontro com Jesus Cristo, que é capaz de nos fazer renunciar ao pecado. Só Ele tem o poder. E essa mulher foi levada a Cristo. E os homens queriam apedrejá-la. Mas após Jesus falar que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, todos eles se retiraram. E essa mulher ficou a só com Cristo. E foi nesse momento que Cristo falou com ela. E essa noite eu quero te dizer que se você quiser ter vitória com Jesus, você precisa ter um particular com Jesus. Você precisa ficar sozinha com Ele, sozinho com Ele e ouvir Ele falar ao seu coração. Jesus, Ele não veio para condenar ninguém. Pelo contrário, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar. João 3, versículo 17, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar ao mundo, mas para salvar o mundo. Deus está de braços abertos, esperando a mim e a você para nos curar a cada dia, porque somos pecadores, para nos transformar, nos regenerar. Eu aceitei a Cristo, né, na igreja, mas não foi na igreja que eu me converti. Eu já falei muitas vezes aqui sobre a minha conversão e volto ao falar. Eu me converti num particular com Deus. E tem muita gente que acha que vai conseguir ir para o céu só frequentando culto, né? Só vir na igreja terça, quinta e domingo. Você precisa de um encontro com Cristo. Precisamos fazer como os samaritanos do Evangelho de João, capítulo 4. Uma mulher samaritana se encontra com Cristo, sai anunciando que teve com Ele. E os samaritanos disseram: nós também vamos ter com Ele. Lá no versículo 42 eles dizem: já não é porque você disse que nós cremos porque estivemos com Ele. Nós não podemos ter a nossa fé baseada no que Deus fez na vida do irmão, no milagre que Deus fez na vida do irmão. Nós precisamos ter a nossa fé baseada no nosso encontro com Jesus. Porque ainda que os líderes da congregação caiam, abandonem a fé, se nós tivermos tido esse encontro com Jesus, não olharemos nem para a esquerda nem para a direita, mas caminharemos para o céu. O versículo 12 diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, seguir a Jesus é fácil? Não, não é, né? É difícil, mas é possível. E se é possível, é fácil. Nós precisamos, irmãos, meditar na palavra de Deus e tomar posse dessa palavra de Deus. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Façamos como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo quem vive em mim. E se é Cristo que habita em nós, para Ele tudo é possível, para Ele nada é difícil, tudo está ao alcance de Deus. Deixe o Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Jesus disse que Ele é a luz, e quem o segue não andará em trevas. Tem muita gente aqui na nossa igreja, já teve alguns casos.
a pessoa alcança a libertação, alcança a vitória que precisava. Aí pronto, ela abandona a luz, não quer mais saber da luz. Volta para as trevas, irmãos. Se você alcançou e não permaneceu, você vai voltar para onde você veio. E aí o diabo vai te massacrar mais ainda. Então permaneça na presença de Deus. Sem Ele, você não sabe nem para onde você vai. E é por isso que você cai no buraco de novo sem nem perceber. Precisamos da luz de Deus. Quando eu me converti, esse dia eu estava contando a minha experiência para uma irmã, né? Que eu me converti lendo a parábola do semeador. Que Jesus desceu no meu quarto, acariciou os meus cabelos e me falou assim que a escolha era minha. Ele já tinha revelado a sua verdade a mim, mas que eu escolhia ser. Qual terra eu queria ser? E eu disse para Jesus que eu queria ser a boa terra, eu queria frutificar na presença dele. E Jesus, ele não ficou ali o tempo todo, né, comigo. Ele se retirou, assim como acontece conosco. Não é o tempo todo que estamos sentindo a presença de Deus fortemente. E é por isso que precisamos segui-lo. Eu tive um encontro com Jesus e tive a consciência que eu precisava seguir Jesus. Eu precisava fazer o que era da vontade dele. Se aqui na Bíblia estava escrito a vontade dele, eu precisava lê-la todos os dias. Eu precisava aprender mais de Deus, desse Jesus que me visitou, que falou comigo com tanto amor, porque Jesus, ele é amoroso. Até a correção de Deus, ela é gostosa. Vamos ler o versículo 29 que diz assim: E aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmão, Jesus é o nosso mestre, nós somos os discípulos. Ele disse que nós temos que aprender com ele. E eu vejo muita gente sendo hipócrita, sendo falso, né? Vamos falar a realidade. Está lá no mundão e falando, mas Jesus está comigo. Não confundamos misericórdia de Deus com presença de Deus. A misericórdia de Deus acompanha sim, não deixa, né, partir sem salvação. A cada dia concede uma oportunidade para você melhorar. Mas misericórdia não é presença e nem aprovação de Deus. Nós não nos escondemos do olhar de Deus, Ele nos vê onde quer que nós estejamos. Mas isso não quer dizer que Ele está conosco onde quer que a gente esteja. 1 João capítulo 5 diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então não pensemos nós que se voltarmos para o mundo, ou se estivermos fazendo aquilo que desagrada a Deus, se estivermos indo em lugares que desagradam a Deus, não pense nem eu e nem você, que o Espírito Santo há de nos acompanhar. Porque Ele é luz. E Ele não tem comunhão com as trevas. Tem muita gente que fala assim, no tempo de Deus, Jesus me liberta. Vamos parar com isso, né, irmãos? Bênção é no tempo de Deus. Conserto de vida é comigo e com você. É nós que põe um ponto final nessa vida de pecado. Nós que põe um ponto final nessa vida de desagrado a Deus. Precisamos aprender a viver do poder de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele já nos concedeu. A palavra de Deus diz que a partir do momento que levantamos a mão e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada dentro de nós. Basta fazermos dele Senhor das nossas vidas. Porque não adianta falar que Jesus é teu Salvador se Ele não é o teu Senhor. Se não é Ele que comanda a tua vida, se não é Ele que comanda os seus passos. Senhor e Salvador não se separam, caminham juntos. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor, de quem Ele governa, de quem é servo. Estudando para a escola bíblica, eu vi algo muito interessante. O preço da salvação, quem pagou foi Cristo. Agora, o preço da unção, o preço da presença de Deus, quem paga somos nós. De joelhos dobrados, buscando ao Senhor, de jejum, tirando tempo para adorar a Deus na sua casa, um particular com Deus.
Porque, irmãos, Jesus disse que a presença de Deus com ele, a presença do Pai com ele, era uma consequência daquilo que ele fazia. O próprio Filho de Deus afirmou, ele era filho, né? Nós, independente como o filho da gente estiver, nós estaremos lá com ele, certo ou errado. Mas Jesus disse, a presença do Pai comigo é porque eu faço sempre o que lhe agrada. Será que eu e você temos feito sempre o que agrada ao Senhor? Para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para ouvirmos Deus falando conosco, nos dando livramento. Vamos obedecer a palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz que se agora que fomos ressuscitados com Cristo, a Bíblia ela é muito correta, ela disse se você já foi ressuscitado, você deve pensar nas coisas do céu, buscar as coisas do céu. O nosso lugar não era aqui. Jesus foi nos preparar morada e ele prometeu vir nos buscar. E ele é fiel e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que ele diz. Será que eu e você estamos esperando a volta do Senhor? Será que a igreja que professa servir a Deus ainda almeja ir morar no céu? Hoje, né, acho que todos os irmãos viram como eu já chorei aqui na casa de Deus. É de luta, sim, irmãos, as lutas estão demais, mas a graça de Deus está maior ainda. A gente vai recebendo tanta resposta de coisas que a gente não merece, mas Deus é misericordioso e nos consola, nos conforta, fala que está chegando e a gente se alegra e dá gozo de ficar na presença do Senhor. Esse dia eu estava comentando com meu esposo, eu não sei se vocês, irmãos, mas eu tenho uma vontade de chegar no céu e abraçar Jesus. Eu nem sei se a gente vai poder abraçar Jesus. Mas o meu desejo é chegar no céu e dar um abraço em Jesus, porque Ele é bom demais, irmãos. Fiquem firmes, o céu é para nós, né? O pastor sempre fala que o inferno não foi feito nem para mim, nem para você, nem para nenhum ser humano. Jesus fez o céu para o ser humano, basta nós batalharmos para chegar lá. Jesus disse que o reino dos céus ele é tomado por esforço. O caminho é estreito, só passa você, não passa pecado, é só você. E por ser estreito, às vezes ele nos causa feridas, mas Jesus, ele é poderoso para nos curar. O versículo 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, não tem condição de você querer ser liberto se você não tiver conhecimento dessa verdade. Você precisa meditar nessa palavra. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho força. Vem para a casa do Senhor, louva a Deus, porque essa igreja aqui o povo trabalha. Tem trabalho segunda, tem trabalho quarta, tem trabalho sexta. Então, se você está sem força para meditar na palavra de Deus na sua casa, vem para a casa do Senhor. Segunda tem curso de teologia aqui. Ah, mas eu não estou fazendo curso. Vem ouvir a palavra. A palavra é alimento para a sua alma. É a palavra quem te fortalece. Quarta tem discipulado. Ah, mas discipulado é só para os novos convertidos. Irmão, o que é pregado no discipulado é a palavra de Deus. É o ensino de Deus. Ela é para nós, ela é para mim, ela é para você. Ela é para nos manter na presença de Deus. Sexta-feira tem escola bíblica. Temos uma frequência muito pouca, né? Mas estamos orando e Deus há de avivar a igreja dele para ter sede de aprender mais de Deus. Porque Deus vem buscar uma igreja, um povo humilde e zeloso, santo e purificado. Um povo fervoroso. A palavra de Deus diz que aqueles que são mornos, o Senhor há de vomitar. Então que você reflita essa noite no seu estado espiritual para com o Senhor. E eu louvo a Deus sempre que eu sou chamada para ministrar a palavra. A princípio eu não quero, irmãos. A princípio eu falo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou. Mas aí eu falo, eu vou. Que é um gás que me dá. Pensa uma crente que tem dificuldade de orar de madrugada. É a Jéssica Cardoso.
Aí é só eu ser chamada para pregar, gente. Aí eu oro de madrugada, que é uma bênção. Aí eu falo, não, eu vou porque é Deus me sustentando, é Deus me encorajando. Jesus diz, santifica-os na verdade. Irmão, nós estamos num processo de santificação. Jesus já nos retirou do mundo, agora o trabalho é retirar o mundo daqui de dentro de nós. Esse trabalho de santificação vai durar até o último dia das nossas vidas. Deus vai nos lavando, até Ele vir nos buscar, né, e transformar o corruptível no incorruptível. E para você ser santo na presença de Deus, não tem outra maneira, é com a palavra. É com a palavra de Deus que é viva e que é eficaz. Aleluia, Jesus querido. Glória a Deus. 1 Timóteo 3,16. 2 Timóteo diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então a palavra de Deus tem ensinamento para tudo que você precisa, irmãos. A palavra de Deus nos ensina até nos alimentar. Eu lembro que quando eu vim para Cristo, né, eu era muito comilona, gente. Pensa a pessoa que comia. Era eu. Aí eu fui lendo a palavra, não, Senhor, esse trem não tá normal, não está te agradando, Jesus. Deixa eu colocar isso aqui em ordem. Então, seja qual for a dificuldade que você tiver, leia essa palavra. Essa palavra é poderosa para nos corrigir, para nos moldar. Nós somos totalmente dependentes dela. Salmo 1, versículo 1 e 2. 2 e 3. Vai dizer que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E tudo quanto ele fizer será próspero. Quer ter sucesso, quer ter êxito naquilo que você fizer? Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Porque quem medita na palavra de Deus de dia e de noite não faz nada sem autorização de Deus. É por isso que tem êxito. Onde vai é porque Deus confirmou. Onde vai é porque Deus mandou. O que faz é porque tem a permissão de Deus para fazer. É por isso que tem êxito. Meditemos nessa palavra e vivamos uma vida de abundância. Deus nos chamou para vivermos uma vida de abundância, não uma vida de escravidão. Deus nos chamou para ser livres. Versículo de número 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É impossível conhecer Jesus sem meditar na palavra de Deus. O próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A revelação de Jesus Cristo está na palavra. Quer conhecer Jesus, quer conhecer Deus? Medita nessa palavra. Meditar não é ler. Meditar é entender o que Deus quer ministrar ao seu coração. É estar disposto a ouvir a voz de Deus. É estar disposto a obedecer ao Senhor. Então, você que tem algum problema, que precisa de solução, Jesus disse que Ele é luz. Começa a seguir a Cristo. Começa a fazer o que lhe agrada. Você vai ter discernimento espiritual do que é certo e do que é errado. Você vai viver do poder de Deus. Mas se alimenta. A gente não se alimenta uma vez por dia, né? Mas 3 e até 4, até mais vezes por dia. Faça assim com a palavra de Deus. Esse dia eu me alegrei muito quando a irmã Cida falou, no intervalo do almoço, ela corre lá e lê um versículo. Pensa se nós vivêssemos assim, é por isso que ela está forte aqui, ó. Abençoada, né? Sempre fala que ela vai... O agir de Deus, irmãos, depende muito mais de mim, de nós, de você, do que de Deus. Deus está com a bênção prontinha lá, irmãos. O agir de Deus é assim, imediato. Só que muitas das vezes eu e você estamos despreparados. E é por isso que precisamos nos preparar. Para estarmos prontos quando Jesus chamar. Estarmos prontos para Jesus entregar.
estarmos no centro da vontade de Deus. Quem já experimentou, eu não sei se todos aqui já experimentaram, se não experimentou, precisa experimentar. Viver no centro da vontade de Deus. Ele não mais deseja o mundo. Ele não mais deseja as coisas que desagradam a Deus. E liberdade é isso, servir a Jesus por prazer. Não porque é uma ordem da palavra de Deus, mas é por prazer, é por alegria, é por livre-arbítrio. É pela presença de Deus que não se compara a nada que o mundo possa te oferecer. Irmãos, foi até aqui que o Senhor Jesus me concedeu. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha vos visitado e que trabalhe em vossas vidas. Fiquem firmes, irmãos. Busquem ter a experiência com Deus. Na minha caminhada com Jesus, Jesus já fez muitas coisas na minha vida. Já curou a minha irmã de uma leucemia. Já restaurou os rins da minha mãe, porque o médico deu 1 semana para ela recuperar os rins, senão ela ia para hemodiálise. E eu fui para o joelho, orei e Deus fez. Meu irmão estava no Mato Grosso, bebendo demais, e saía para as praças, e minha cunhada me ligava doida, vai morrer, e eu falava, calma, Jesus está cuidando. Jesus guardou a vida dele lá esse tempo todo, mas não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque Jesus me visitou. Eu me lembro dos milagres que Deus fez na minha vida, só que milagre não firma a fé de ninguém. Milagre nos alegra, mas o que firma a nossa fé é estarmos na presença de Deus. O maior milagre é recebermos a presença de Cristo na nossa vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade.